O conceito de responsabilidade social, aos poucos, vem conquistando espaço entre as organizações, o mercado e a sociedade. A ideia é que as instituições busquem não apenas lucro, mas também trabalhar por uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável. Um exemplo que vem sendo seguido pela Arxo, fabricante de tanques para armazenamento de combustíveis, que mantém o Instituto Arxo, uma entidade sem fins lucrativos que promove programas e ações sociais e de educação complementar. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Oi, André. Boa tarde, Elisa. Uma boa tarde para você que acompanha o programa pela Rádio Univale FM nos 94,9, pela TV Univale no canal 11 aqui da TV fechada em Itajaí. Para entrar em contato com o programa é fácil, pelo Twitter, @Viva Voz Univale, facebook.com/Viva Voz Univale, ou pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. E os nossos convidados, hoje a gente está com o estúdio cheio. Temos a Natália Uriarte, que é assessora de comunicação da Arxo. Tudo bom, Natália? Tudo certo, obrigada pelo convite. A Natália veio acompanhada também da Evelise Wiercinski, lá na outra ponta. A Evelise é coordenadora de projetos da Arxo. Tudo bom, Evelise? Boa tarde, Lisa. Boa tarde, ouvintes e equipe. Muito obrigada pelo convite. E muito bacana que vieram também 2 educandos, como vocês gostam de colocar, 2 meninos que participam dos projetos da Arxo, que é o Lucas Macedo Santana e o Matheus Macedo Santana. Bem-vindos ao programa também, meninos. Obrigada. Muito bom. Eu acho que a gente pode começar, para todo mundo entender melhor, o que exatamente é o Instituto. A gente deu uma informação inicial, mas você poderia conversar sobre isso, Natália? Vamos lá. Como é que você apresenta explicar. o Instituto Arxo? Então, na verdade, o Instituto Arxo nasceu, a diretoria da Arxo sempre teve intenção de criar um projeto, um instituto, uma associação, algo voltado para a qualificação profissional de seus colaboradores e que, de alguma forma, nós também devolvêssemos o que a comunidade nos deu durante todo esse período que a gente existe, nesses 47 anos de história. E numa visita às empresas Randon, um dos nossos presidentes, que são 2 irmãos, diretores-presidentes, conheceu a proposta do Instituto Elisabetta Randon, que tem uma franquia que é o programa Florescer. Ele voltou apaixonado de lá e decidido a trazer essa realidade para a gente aqui para Santa Catarina. Então surgiu o primeiro Florescer Arxo e o primeiro Florescer de Santa Catarina. Na época eram 7 franquias no Brasil e não tínhamos nenhuma em Santa Catarina. E daí viu-se a necessidade de criar juridicamente um instituto para abrigar esse programa, que é o programa Florescer, e também para dar um pouquinho mais de força, até também para a gente buscar outros meios de captar recurso para projetos sociais voltados para a qualificação profissional e também a educação complementar. Então, o Instituto nasceu em 2010 no papel. Em 2011, nós começamos as atividades com esses meninos que estão aqui e com outras 48 crianças. Então, a gente atende essas crianças no contraturno escolar diariamente. Lá elas recebem transporte, que o Instituto banca esse transporte, alimentação, café da manhã, almoço e uma série de atividades que daqui a pouco eles vão contar um pouquinho. Pelo jeito eles gostam, né? Porque eles vieram bem animados. É bacana lá, Matheus? Muito. Lucas, tá curtindo esse trabalho? Depois vocês vão legal. contar pra gente exatamente o que vocês fazem por lá, né? Bom, além do programa Florescer, o Instituto também tem o centro de treinamento, né? Como funcionam, além do Florescer e o centro de treinamento? Na verdade, a gente costuma dizer que o Instituto ele é um lugar de aprendizagem, independente da idade das pessoas, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte com o SESI e Senai. Então, hoje, dentro da Arxo, acontecem as aulas do Pronatec de Solda em Balneário Pissarras, por exemplo. A gente tem também uma parceria com a Prefeitura e também com o SESI e Senai, que a gente atende o ensino com educação profissionalizante para jovens e adultos, que é o EBEP. Então, é o ensino médio profissionalizante. A gente tem hoje no Instituto uma turma de desenho mecânico. E além disso, além dessas ações que atendem a comunidade, né, esses cursos atendem a comunidade, a gente também faz ações de reciclagem com os próprios colaboradores da empresa. Mas nós temos aí em curso vários projetos, né? Estamos na elaboração de vários projetos para atender também a comunidade, para que o Instituto ele possa ser mais permeável às pessoas da comunidade, que seja um lugar de outras pessoas também poderem aproveitar e aprender diversas
coisas, né, lá Bacana. dentro. Eu queria voltar um pouquinho, antes de começar a entrevista, a gente estava comentando um pouco sobre a história da empresa, né? Acho que a Natália podia explicar um pouco mais, então, como surgiu a Arcus, o que exatamente faz essa empresa, para as pessoas poderem conhecer melhor. Até um dos grandes desafios nossos é fazer com que a comunidade conheça uma empresa que é da nossa região. A Arcus tem 47 anos de história, ela nasceu em Itajaí como uma oficina de reparo de solda, nasceu na época com o pai dos atuais donos, que são irmãos, e na época eles reparavam já alguns tanques para algumas companhias da época. E viu-se a necessidade de começar a fabricar e a desenvolver tecnologia para fabricar também tanques. Então a gente na época se chamava Indústria de Reparo, primeiro oficina de reparo, passou a se chamar Indústria de Reparo Soldas Pereira, depois fomos Sideraço durante um pequeno período e recentemente nos tornamos então Arcus, por existir várias outras empresas no país com o mesmo nome e até por uma questão estratégica, já que a gente também passou a atender outros mercados além de posto de combustível. Então, a gente hoje é líder nacional e na América Latina na fabricação de tanques jaquetado, que a gente chama, que são tanques de dupla parede, justamente por uma questão ambiental e de legislação. Então, são tanques feitos de aço carbono e de fibra de vidro, essa dupla parede. Então, esses tanques, eles são os tanques dos postos de gasolina, é isso? Isso, exatamente, que a maioria das pessoas não vê, porque eles são subterrâneos, né? Então, os postos de abastecimento que a gente visita, né? Onde a gente compra o nosso combustível para abastecer os nossos veículos, esses tanques estão todos embaixo da terra, ninguém vê. Por isso, muita gente acaba confundindo, tem gente que questiona, a Sideraço faliu, houve uma transição, então houve uma transição, e a partir daí a gente também passou a fabricar outros produtos também voltados à armazenagem. Então, a gente também faz tanque para armazenar combustível para aeroporto, por exemplo, módulos de abastecimento para aeroporto. Recentemente, passamos a fazer caminhões-tanque, que são aqueles tanques que vão até a aeronave, e a gente também está fazendo alguns equipamentos para plataforma de petróleo na linha offshore. Bacana, uma grande empresa. Quantos funcionários, Natália? Hoje a gente tem cerca de 300 funcionários em Balneário Pissarras. Temos filial em Pernambuco, na Grande Recife, lá com cerca de 50 colaboradores. Temos uma unidade que é a Verix, que é um braço da Arcus em Itajaí. E a gente está com projeção para abrir mais uma unidade em Vitória de Santo Antão, também na Grande Recife. E o estaleiro Arcus, que está em fase agora de também licenciamento ambiental aqui em Itajaí. Bacana. Agora, voltando um pouquinho para o Instituto, quantas pessoas são atendidas hoje pelo Instituto Arcus? Então, a gente pode fazer uma estimativa. Nós trabalhamos com 50 educandos, né? No contraturno escolar, no programa Florescer, em que o Matheus e o Lucas estão inseridos nessa turma. Nós temos uma turma de 30 alunos de solda do Pronatec, acontecendo também lá na Arcus. Deve iniciar essa turma agora, encerrou uma há pouco tempo e vai começar mais uma. E a gente tem uma turma de 24 pessoas do curso de desenho mecânico, né, nessa parceria também com o SESI e Senai. Então, esses são os nossos números hoje, além das diversas ações que a gente promove. Por exemplo, nós tivemos o simpósio de esculturas em março e nós atendemos escolas municipais na visitação, na monitoria guiada, né, nesse simpósio, que foi um evento de arte contemporânea. Então, nós atendemos aí muitas pessoas, acho que beirando a 1.000 pessoas, sim, só em torno das escolas de ensino fundamental e médio lá de Balneário Pissarras e mais alguns grupos que agendaram, né? Então, a gente tem diversas ações. De forma fixa, o projeto contínuo que a gente tem é o programa Florescer com os 50 educandos, que a gente deve ampliar para pelo menos 80 educandos no próximo ano. Agora, Evelise, você como coordenadora de projetos, né? Como é que você explica essa tua atuação? Como é que funciona esse trabalho? E acho bacana a gente compreender, o cidadão comum entender que é um trabalho que está sendo promovido por uma empresa que tem fins lucrativos e tudo mais, mas que você está fazendo um trabalho que é uma contrapartida, vamos dizer assim, né? Explica é muito importante ressaltar, sabe, Lisa, porque a gente tem, as pessoas, quando a gente fala de responsabilidade social, elas vinculam muito ao incentivo do governo. Hoje, né, o Instituto tem 3 anos de atuação e esses 3 anos de atuação foram custeados 100% pela empresa. Então, e sem nenhuma isenção fiscal, né? Isso é importante a gente destacar também. Nenhum patrocínio, nenhuma parceria, né? Lógico que nós temos parceiros no sentido de
fazerem as coisas acontecer, profissionais que são voluntários, a gente tem muitos apaixonados também pela causa. Mas na hora do orçamento, do planejamento financeiro mesmo, é a empresa que hoje vem custeando. E a função de coordenadora de projetos, que é a minha função, ela foi criada justamente para a gente tentar dinamizar um pouco esse cenário, firmar parceria com outras instituições, buscar novas fontes de recurso e principalmente criar outros projetos para além do programa Florescer, né? O que a gente pode articular com a comunidade? Então a gente vem pensando aí ações de educação para a comunidade, grupos de mães, grupos de mulheres, possibilidades que a gente possa trabalhar com adolescentes que não sejam atendidos, mas que também têm uma necessidade muito grande de ter uma formação não só profissional, mas uma formação cultural, de educação complementar, né? Então, tudo isso a gente vem pensando, faz 8 meses que eu assumi a função e tem sido um desafio diário, porém apaixonante, com grandes perspectivas aí para esse segundo semestre, principalmente para 2015, a gente ter um dinamismo bem maior nos projetos, né? Bastante coisa. O programa Florescer, ele tem a parceria com o Instituto Elisabetta Randon, né? Isso, ele é uma franquia, né? Como que funciona essa parceria? O Instituto Elisabetta Randon, o programa Florescer, o que eles nos fornecem? Eles nos fornecem uma orientação metodológica para trabalhar. Então, a gente tem, para trabalhar com as crianças no contraturno escolar, todo um eixo metodológico. Então, atividades que são requisitos que a gente tem que trabalhar com eles. Por exemplo, a questão da tarefa escolar e do acompanhamento pedagógico. Então, isso a gente faz de uma forma muito criteriosa. A gente tem um eixo que a gente chama de educação para a vida, que a gente trabalha os valores de cidadania, de solidariedade, valores para a vida mesmo. A gente trabalha com a informática, a gente trabalha com inglês, a gente está retomando inglês no próximo semestre, atividades culturais. Então, a franquia do Randon, ele nos proporciona essa orientação metodológica, né? Bacana. Então, todo o manual operacional de como que a gente trabalha com as crianças, e isso a gente vem acrescentando elementos novos, né? Eu posso dizer que a gente adaptou e customizou muito desse manual, porque a gente também tem uma realidade sociocultural muito particular, e a gente vem enfrentando aí alguns desafios para transformar as atividades para os educandos cada vez mais atrativas e mais significativas, na verdade. Quem são as crianças que participam? Como é que vocês trouxeram essas crianças, Natália? Qual o critério? Esses critérios, na verdade, eles também são estabelecidos pela franquia. Então, a gente tem um percentual de alguns filhos de colaboradores, sobrinhos, parentes, né? Hoje e a são gente 10. São 10, né, Velise? E a gente também tem crianças da própria comunidade, que é feita a indicação através da escola. Então, todo o trabalho, desde a seleção até o momento que eles estão conosco, é um acompanhamento praticamente diário, né, Velise? Com a família e com a escola, para que realmente seja um trabalho integrado. Das escolas públicas também. E daí a franquia estabelece alguns critérios, que a Evelise pode aqui me ajudar, mas pai e mãe têm que trabalhar, então eles têm que comprovar que os dois trabalham, têm que estudar em escola pública. A gente tem algumas exceções, né, que a gente abriu por conta da nossa realidade e também da realidade dos nossos colaboradores da Arcso. Então, tem isso. E tem a questão da faixa etária também, que a faixa etária da franquia é de 6 a 14 anos, mas a gente adaptou para uma faixa etária que a gente optou, né, Evelise? E agora estão... Qual é a faixa? Eles começaram com 7, de 7 a 9, e agora eles já estão com 9 a 12. Então, eles estão crescendo conosco. Ah, entendi. A ideia é que quando eles chegarem lá nos 14 anos, a gente tem um aprendiz. Daí, em parceria com o Sistema S, eles se preparem e daí vão para o mercado de trabalho ou, quem sabe, continuem conosco como profissionais da Arcso. Entendi. Ou seja, de uma certa maneira, vocês também estão formando de acordo com o nosso DNA. Os seus critérios, Isso, claro. Isso, exatamente. E não deixa de ser algo bacana, que você vai realmente buscar aquele profissional do jeito que você quer, né? Exato. Bacana. Eu acho que a gente vai deixar para conversar com o Lucas e com o Matheus. Depois do intervalo, a gente volta já, porque a gente vai pedir para o Lucas e para o Matheus contarem um pouquinho do dia a dia deles lá no Instituto. O que vocês fazem de mais legal? Já vão pensando aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. Nosso papo hoje é sobre o Instituto Arcso.
Já voltamos. Hoje nossa conversa é sobre o Instituto Arcso. Nossos convidados, Natália Uriarte, a Evelise Wiercinski e os irmãos, né? O Lucas e o Matheus Macedo Santana. É com eles que eu quero conversar agora. Lucas, conta pra gente então, o que você faz de bacana? Qual é o teu dia a dia? Você passa a semana toda lá no Instituto, né? Sim, eu passo a semana toda com bastantes atividades, como recreação, aula de informática, artes, um tempo para a gente fazer as tarefas da escola. Que hora você chega lá? Eu chego às 7, né? 7h30. 7h30, nós tomamos café, depois voltamos para baixo fazer escovação dos dentes, depois vamos para a sala fazer a tarefa, depois artes, informática, e a cada dia tem um horário diferente de atividades. Legal. Deixa eu perguntar pro Matheus agora. O que você mais gosta de fazer lá no Instituto, Matheus? Para mim é informática, porque eu tenho bastante oportunidade de pesquisar, de corrigir erros no computador, no Word, fazendo pesquisas sobre assuntos que a gente trabalha no bimestre ou na semana. E é muito legal, porque eu aproveito muito. Muito bem. Quantos anos vocês estão? 9. 9 10. anos. 10 anos de... Um pequeno detalhe aqui, mas tudo bem, 10, ele esqueceu. Me confundi, Tá sou bom. acostumado com 9. Fizeram recentemente. Agora, então tá, parabéns. Então tá. Ô, gente, e assim, ó, vocês podiam dar um exemplo de tema? Você podia, Evelise, um tema legal, por exemplo, que vocês tenham trabalhado, que você pesquisou, que foi interessante você ter descoberto? O tema do aço, que foi uma realização boa. A gente teve palestras com um cientista químico da Arcso, Testoni, um simpósio de esculturas de aço, de escultores, que também tivemos um estudo sobre eles e representações das esculturas. Poxa. E também fizemos um planetário com o tema do aço, porque tivemos uma palestra com o Rômulo, um amigo da Evelise, que explicou pra gente que o aço é uma matéria-prima que veio dos outros planetas, que formou a Terra, que é o ferro, na verdade. E é isso. Que incrível, hein, gente? Poxa, quanta informação. O Rômulo citado é o Rômulo Mafra, comunicador também. Entendi. Muito legal, gente. Como é que você vê esse contato, hein, Evelise? Porque você que tem contato mais direto com essa parte de projetos, né? Dá para perceber a evolução das crianças ao chegarem lá, diferenças? O que dá para observar? Nossa, a gente tem assim, no início do projeto foram selecionadas 50 crianças. E como a gente não abriu turmas novas desde 2011, o que aconteceu? A gente continua com o mesmo grupo nesse período, né? Então, a gente percebe uma evolução muito significativa no processo de aprendizagem dessas crianças. Alguns desistiram na caminhada, ou porque as famílias se mudaram, ou por causa de incompatibilidade dos horários, e nós acabamos chamando outras crianças da lista de espera que a gente tem para substituir. Então, a gente tem alguns alunos mais recentes, alguns alunos mais novos, mas a grande maioria do grupo é um grupo que já está junto há bastante tempo. Então, a gente percebe que eles são muito diferenciados nas escolas onde eles estudam. Então, eles têm boas notas no boletim, a gente percebe também que eles têm muito a melhorar, e a gente costuma dizer lá no Instituto que, como o Instituto é um lugar de aprendizagem, não é só um reforço, é um lugar também para a gente aprender coisas diferentes. Nossa. Esse projeto do aço que o Matheus falou, já que a gente faz um trabalho de contraturno, de que forma que a gente pode deixar esse trabalho atrativo? Então, a gente escolheu um tema, que também é um tema relacionado à empresa, ao cotidiano, porque o Instituto está inserido na fábrica, ele fica do lado do Parque Fabril da Arcso, eles convivem com os colaboradores, eles vivem a realidade da produção, né, dos nossos produtos, então eles convivem com isso. Então, nada mais justo que eles também possam entender esse processo produtivo, a matéria-prima, como que o aço é produzido, como que ele é reciclado, como que ele é transformado em produtos. Então, tudo isso a gente estudou nesse projeto, foi bem bacana, legal. A gente está encerrando ele agora. Muito bom. Ô, Lucas, ajudou na nota da escola? Como é que estão as notas? Estão muito boas. Eu tiro
Só nota acima de 8, Opa, felizmente. muito bem. Deu para sentir o que mais te ajudou nas suas atividades do Instituto? Deu. O que foi que te ajudou mais lá? As tarefas de matemática e é isso, matemática, multiplicação. Muito bem. Ô, Natália, o que a gente observa, pelo menos esses 2 meninos que estão aqui com a gente, é que eles vão com gosto, né? Que eles estão super satisfeitos com essa atividade toda, né? É esse o clima mesmo? Esse é o clima e é muito bacana esse contato, assim como eles têm essa motivação, a nossa equipe também. Então, a gente está sempre em contato, o pessoal da fábrica, as crianças. No refeitório a gente tem várias áreas comuns e a ideia é que exista essa troca. Eu acredito que o simpósio tenha sido o primeiro de muitos projetos grandes que devem vir e que a gente deve ter um contato muito mais intenso e repetidamente, porque foi o que aconteceu no simpósio. Eles falaram que eles fizeram a releitura dos trabalhos dos escultores. A gente vai começar agora no segundo semestre um trabalho entre crianças e a equipe que também trabalhou nesse simpósio, provavelmente. E a ideia é que a gente tenha espaços também, né, Velise, contínuos, para que a fábrica interaja, canais mesmo de comunicação entre as crianças e os adultos. A gente começou agora, recentemente, um projeto de integração, a gente pode chamar, né, Sim, Natália? Exatamente. Em que nós separamos todos os setores da empresa para visitarem o Instituto. Então, todos os colaboradores foram lá conhecer como que funciona, como que a gente trabalha com as crianças, quais são as atividades outras que a gente tem além do trabalho com as crianças, os projetos futuros. E da mesma forma, as crianças numa primeira etapa fizeram novamente, alguns já tinham visitado, mas fizeram uma visita ao processo produtivo da fábrica. Então, eles visitaram, conheceram as máquinas, os colaboradores, as funções, e a gente está buscando sempre fazer essa aproximação, né? E tem sido muito, muito profícuo, tem funcionado bem, assim. Outra ação simples, mas que foi muito bacana, eles podem falar, foi a Copa Arxo. A gente promoveu aí na primeira semana da Copa no Brasil. Fizemos uma Copa interna, então a gente teve festival entre as crianças e os adultos também de embaixadinha, de chute a gol, de pelada. Foi bem bacana. Querem contar um pouquinho? Fala, Matheus, aí. Como é que foi a Copa? Foi bem produtiva, só que infelizmente não ganhei nada. Não consegui fazer uma embaixadinha. Poxa vida. A bola fugiu do gol e meu time era ruim. Lucas, algo a declarar? Deixa o Lucas falar um pouquinho. A embaixadinha eu quase consegui, fiquei em segundo. O chute a gol eu chutei uma bola na trave. E na pelada 2 contra 2, o meu time ganhou. Opa! De 1 a 0. Então ficou um pouco melhor pro teu lado, né, Lucas? Bacana. Bom, agora falando um pouquinho desse simpósio internacional de esculturas, né? Como surgiu a ideia desse evento? Até parece que tiveram artistas vindos da América Latina aqui pro Pois é, porque daí Brasil misturou também. tudo, né? Quer dizer, a gente estava falando de tanque de combustível, daí educação, agora virou arte. Expliquem pra gente. Parece tudo bem solto, assim mas mesmo. na verdade não tá. Na verdade, já existia uma intenção de humanizar um pouco o ambiente fabril. Já que a gente fala de aço, que no primeiro momento parece uma matéria-prima tão fria, existia a intenção do seu Gilson, que é um dos donos, de comprar algumas esculturas prontas para levar para o ambiente fabril. E daí a gente foi fazer uma pesquisa e ele sugeriu que nós buscássemos esculturas de Brusque, resultantes do simpósio de escultura de lá, que eram em pedra. E a gente descobriu que são patrimônio e não podem ser vendidas. E começamos a confabular e surgiu então, daí fizemos o convite para a professora Anne, que foi a curadora desse simpósio. Chamamos o Jorge Schroeder, que é um escultor de Balneário Camboriú, aqui catarinense também. Na verdade é gaúcho, mas a gente já chama ele como catarinense, né? Gaúcho. E começamos a organizar um simpósio. Num princípio seria nacional, a gente viu que a gente poderia atuar na área onde a empresa atua, que é na América Latina, e abrimos inscrições para trabalhar com a nossa matéria-prima e com todo o nosso maquinário e potencial fabril que já existe na empresa. Então, foi feito um edital, abrimos inscrição, artistas se inscreveram, uma comissão julgadora avaliou
E a partir daí, então, 10 escultores estiveram com a gente durante 10 dias produzindo suas obras. Produzindo. Eles foram fazer obras lá. Isso, Eles e as enviaram os crianças acompanharam. Eles enviaram os projetos, a gente teve acho que 30, né? 38. Isso, passou um pouquinho de 30. Artistas que se inscreveram, nós tínhamos vaga a princípio para 7, mas definimos trazer mais um convidado e os projetos dos suplentes também eram excelentes, acabamos fechando em 10 artistas e eles tinham 10 dias para transformar aquele projeto com a matéria-prima da empresa nas esculturas. São esculturas de no mínimo 2,5 metros de altura. E agora as esculturas estão lá. As esculturas são acervo do Instituto hoje, né? Estão espalhadas pelo pátio da empresa. E a gente tem recebido algumas pessoas que querem visitar. Inclusive a Univale foi nossa parceira e a gente deve trazer não todas as esculturas, mas a proposta do simpósio e algumas delas para cá logo. Olha que bacana. Pessoal, a gente está com o tempo esgotado, mas eu queria ainda pedir para vocês deixarem os contatos. Quer dizer, é possível alguém que esteja acompanhando o programa, gostaria de que seu filho também pudesse participar? É possível entrar em alguma lista? Enfim, contem aí quais são os caminhos. Então, a gente tem uma lista de espera, né? A pessoa pode entrar em contato com a gente lá no Instituto Arcso por telefone. Quer a gente tem alguns critérios, nós temos alguns critérios, mas a gente inscreve na lista sem problema. O telefone é 47 2104 6770. De novo, 2104 6770. Tem algum endereço eletrônico? Tem o da empresa, mas a gente pode direcionar, que é o comunicacão@arxo.com.br. Tá bom, gente, muito obrigada, muito legal acompanhar esse trabalho de vocês. Meninos, valeu, muito bacana. A gente agradece, então, a presença da Natália Uriarte, assessora de comunicação da Arcso, da Evelise Wiercinski, que é a coordenadora de projetos, e dos meninos, o Lucas e o Matheus Macedo Santana. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigada. A gente agradece e fica o convite para que visitem, então, o Instituto. Bacana, é isso, né, André? É isso aí, até o próximo programa. Valeu, tchau. Viva a Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlinvan, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.